É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era é um programa feito para você, é um programa espírita. Ele é apresentado pela TV Candidez todos os sábados às 9h30 da manhã. E hoje nós temos a alegria desse sábado recebermos aqui em nossos estúdios nosso grande amigo Gilmar Barbosa. Gilmar, bom dia. Bom dia. É uma alegria, é uma felicidade muito grande estar aqui com você, compartilhando esse tempo e espaço e essa grande sala, né, sala de aula, né, que é a TV. E não só a TV, eu sei que esse programa também tem um outro alcance aos internautas, né? Isso, todos verdade. Aqueles que acompanham esse programa, esse trabalho que é feito pelo nosso amigo Vicente há muitos anos, né, desde a época do Projeto Futuro, né? Foram 30 anos. É muita coisa, né? E está aí o companheiro ainda com esse trabalho, divulgando aí a doutrina espírita, divulgando esses conhecimentos que realmente amplia, dilata cada vez mais os nossos horizontes, porque falar da vida física é uma coisa, mas falar da realidade espiritual acrescenta um leque que é falar de vida, né? Quando se fala de morte, é nada mais do que estamos falando de vida, da continuidade da família em si, na realidade espiritual. Pois é. Nós convidamos o Gilmar. Gilmar, ele é uma pessoa do movimento espírita, nasceu num berço espírita. Inclusive, sua mãe é uma das grandes fundadoras do movimento espírita em Divinópolis. A dona Floripes Barbosa. Ela chegou em Divinópolis aqui e corroborou muito a formação desse movimento espírita. E o Gilmar foi convidado para poder hoje falar para nós sobre a família como sendo a base da sociedade. Gilmar, qual que é a visão socioantropológica da família? Muito bem. Eu gostaria de responder essa pergunta, mas eu vou fazer um paralelo com a realidade espiritual, que eu já comecei a falar dela. Sim. Mas, inicialmente, eu queria dizer o seguinte: família é essa união de almas, essa união de alma que visa o progresso. Certamente. Que visa o progresso. Então, a gente começar a pegar o homem, o ser humano, e começar ele ler da época primitiva. Depois passou por várias fases, depois alcançando a Idade Média, e assim até no dia de hoje. O homem desenvolveu demais, mas é uma coisa impressionante, muito. Né? Tecnologicamente, intelectualmente, moralmente, nós estamos aí fazendo esse papel, né? Está defasado ainda. Está, né? Um pouco defasado. Inclusive, tem uma mensagem, né, do Caminho da Luz, em que Emmanuel fala que nós estamos com um dever muito atrasado ainda. 16 séculos. 16 séculos. Eu nem sei se já aumentou ou diminuiu, né? Mas as coisas estão acontecendo, tudo é progresso, entendeu? Então o homem nunca deixou de progredir. A antropologia do homem é esse progresso, é essa busca. Isso. E olha, Deus no comando de tudo isso aí, gente. É o comando de Deus. Agora, o que eu queria falar, Vicente, trocando de ideia aqui com o público e com você, é o seguinte: falar do homem, falar da família, eu não vejo, eu tenho assim, um pouco de dificuldade, porque eu tenho que me relacionar também a essa questão da realidade espiritual também. Ah, sim. Porque, presta atenção, existe, o que eu queria passar para os ouvintes é o seguinte: existe uma programação. A família não cai assim a família não cai de paraquedas, não. Olha para você ver, nós temos uma programação da família, né? Sim. Aonde que eu vou nascer, né? Esse nascimento nessa família, o casamento também essa programação, o trabalho que você vai, o serviço profissional que você desenvolve também, e a morte também, que não é o nosso tema, não. Mas eu não tenho, está tudo ligado. Esses 4 itens faz parte da nossa vida. Por exemplo, a questão da família, né? Quem vai relatar isso para nós é lá no livro do Os Mensageiros de André Luiz, que não me engano é no capítulo 15, ele vai falar de uma senhora lá, que vai falar de uma moça jovem que veio morar com uma senhora já de idade,
E essa jovem havia separado do marido, e essa separação do marido por si só, porque ela já tinha feito 2 abortos, estava grávida, Sim. e saiu, deixou o marido, porque ela não queria compromisso com família, e já estava no 2º aborto. Essa senhora, num dia lá, ela querendo ir para a festa, aí o André Luiz, sabendo daquela situação, ela e o André, que narra nesse livro, eles chegam na casa dessa senhora. O André Luiz, mais o Alessandro, vê a situação dela no ventre da criança, e aquele momento carecia assim, de muito, muito cuidado. Ela não podia estar saindo, fazendo nenhuma extravagância, mas naquela noite ela tinha uma festa, foi para aquela festa, a senhora alertou, essa senhora que morava com ela, alertou ela, não vá, você tem que guardar repouso, essa criança, você está numa situação muito delicada. O carro buzinou na porta, foi embora, foi para a festa, bebeu, fez o negócio, tudo direitinho. E o André Luiz seguiu com o Alessandro, por tarefa dele, mas ele ficou curioso, sabe, de saber o que havia sucedido com aquela senhora. Retorna. Aí, ao retornar na casa, ele vê essa senhora conversando com a vizinha, que ela tinha dado entrada no hospital. Aí o André Luiz pediu permissão ao Alessandro e foi lá no hospital. Chegou lá no hospital, viu, falando das condições dela, de que que ela havia dado entrada lá no hospital e que havia perdido a criança, havia abortado a criança. E foi alertado. Aí o André Luiz, curioso, que ele era um jornalista, pesquisador e tudo mais, aí chega a conversa, depois que havia acontecido o aborto, ele curioso, ele perguntou ao espírito que era reencarnante, qual que era o sentimento dele daquela situação. Aí ele vai informar para ele o seguinte: olha, eu sou o mesmo espírito reencarnante nas 2 últimas vezes que ela abortou, e da terceira vez sou eu também. E eu vou te dizer uma coisa: eu estava indo para poder auxiliar ela na velhice, dar um amparo e tudo mais. Mas como ela não teve esse cuidado nem nada, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Vou ficar por aqui, vou continuar dando a assistência que precisava dar, mas não vai ser da forma como ela precisava, porque negócio. Eu estou relatando esses fatos para mostrar para vocês que existe toda uma programação, né? Há uma programação, e hoje, Vicente, o que vai acontecendo? Hoje, em questão de casamento, o casamento também é programado. Mas aquela pessoa que eu vou casar com ela é programada também? É programado. Existe uma programação da sua família em si. Mas acontece o seguinte: o que acontece? A pessoa programa para ter 4 filhos, chega aqui na Terra, não tem nenhum, não abre negócio, para onde que vai essas crianças? Aí a pessoa acha assim: não, é igual a Moisés, ele vai chegar, ele vai colocar num cestinho e vai pelo rio, vai chegar e alguém vai encontrar. Não é assim, não. Aí o que acontece nesse processo, né? Nesse processo acaba acontecendo que essas pessoas não nascem naquele lar por causa desse bloqueio. E daí é o seguinte: e outra coisa também que é muito séria na questão da família, da educação, porque nós estamos falando, porque tudo que nós estamos trabalhando, isso vai refletir lá na sociedade, né? Então a gente tem que começar a nos preocupar muito com isso, porque às vezes nasce o filho, às vezes é para ter 3 ou 4 filhos. Nasce o filho, você cuida, você trata ele como se fosse um rei. Nasce a menina, você monta um quarto de rainha. Assim não dá mesmo, aí as coisas ficam, né? Assim não funciona. E nós precisamos, olha, nós tivemos oportunidade, né? Você citou o nome da minha mãe, ela teve 4 filhos, me deu oportunidade, eu estou aqui fazendo o que eu posso fazer, você está aí também, né? Fazendo o que precisa fazer. Então, a gente tem que estar com esse contexto perfeitamente interligado, entendeu? Porque tudo isso faz parte, porque nós não podemos trabalhar esse homem antropológico só nessa questão física, não. Esse processo, ele se dá tudo na realidade espiritual. Existe toda uma programação. Eu até falei da profissão, que
não é o nosso objetivo de estudo, até o trabalho que você vai desenvolver. Tem gente que insiste, tem gente que insiste numa profissão e ela não deveria insistir naquela profissão, deveria procurar uma profissão afim para desenvolver essa ou aquela tarefa. Sim. Não, o que acontece? A pessoa acaba não atendendo as questões. Aí a pessoa pergunta assim, Vicente, uma coisa muito importante, quem vai nos trazer essa informação é a Joana de Ângeles, entendeu? Ela diz o seguinte, como é que eu vou ter discernimento? A palavra é discernimento. A gente tem que ter discernimento. Sim. A gente tem que abrir o leque da nossa sensibilidade para perceber tudo isso assim, foi comprometido com nós. Na família, essa família, no campo espiritual, houve conversa, dialogamos, existe todo um preparo. Nós ficamos na realidade espiritual por vários anos ali, depois temos a oportunidade de voltar para continuar esse processo do melhoramento do mundo que nós estamos inseridos nele, né? Sim. Então, a gente tem, aí a Joana de Ângeles vai me trazer, assim, olha, use o discernimento. A gente tem que passar a ouvir a nossa consciência. Às vezes a informação vem através de uma página, de um programa como o nosso, da Nova Era. Tudo isso é informações que estão aí, sim, que a gente tem que aproveitar para dar sequência nisso aí. Então, é isso. O homem desenvolveu muito, a família está em crise, mas nunca deixou de seguir o seu progresso, que te faz necessário, e é necessário que a gente esforce, viu? Não tem como. E a gente tem que estar interligando os dois mundos para a gente poder alcançar as situações que precisa aí, viu? A questão é essa aí. Muito bem. Gilmar, você, como sendo um advogado na área da família, nos fala um pouco a respeito do Código Civil, como é que ele vê, como é que coloca a família. Então, eu vou buscar lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, eu sou ruim de guardar, até 796, que vai tratar sobre a questão da legislação humana, até 796. Se não for, está na lei do progresso lá. Se o companheiro quiser dar uma conferida, está lá. Então, é interessante a pergunta. Ele diz o seguinte, a legislação humana poderia deixar de existir os códigos, e todas essas leis ser substituídas pelas leis naturais? E a resposta do Espírito diz sim, perfeitamente. A partir do momento que os homens compreenderem, né, compreender e desenvolver essas leis naturais, olha, a realidade é nossa. E nós vamos caminhar para isso. Mas até que não chega nesse ponto, tem os códigos aí, né? Sim. Eu até fiz uma pequena relação aqui, que eu vou abrir aqui, só para me poder falar rapidinho para vocês. O Código Civil hoje, Vicente, ele inclui o reconhecimento de toda forma de família hoje. A gente até assusta, né? Mas existe um progresso. A lei, é o que estou falando com você, a lei humana, ela acompanha as leis naturais. Sim, o processo é natural. Mas acontece que o problema dos interesses dos homens, uma série de coisas, negócio. Então, hoje o Código Civil ele inclui todo o reconhecimento de toda forma de família. A inclusão de normas sobre reprodução assistida, as relações homossexuais, a guarda compartilhada, a fecundação artificial, a emancipação da mulher, a união estável, e são várias coisas. O tratamento do idoso, o tratamento com a criança, então pode estar aí regindo tudo isso, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, é um aperfeiçoamento, e eu vou assim dizer que a gente fica assim admirado com as sentenças dos magistrados, assim, porque essa liberdade do juiz, claro, acompanhando a lei, mas assim, essa facilidade de entrar, de analisar, são sentenças maravilhosas, entendeu? O que acontece, e esses juízes acertando, assim, direcionando. Não precisaria disso, né? Os homens entram em conflito. Olha, a gente vê tanto conflito, você não acredita. Tantos conflitos. Na área do inventário, né? Você conhece, até tem um ditado assim, você conhece a pessoa, é no inventário e no divórcio, né? É uma coisa impressionante. A discórdia, a briga, né? Que não é finalidade do nosso estudo aqui, é questão do idoso. Nossa,
Que Olha só. situação mais desagradável, né, senhor? Você tem que acionar o Ministério Público, entrar com uma ação para fazer com que os irmãos venham auxiliar, né? Venham auxiliar aquele idoso, entendeu? Tanto de idosos abandonados, entendeu? Que isso aqui é complicado, viu? Então, eu vou até falando aí, dar uma dica, gente, se puder fazer um pezinho de meio, faz, viu? Porque, não, eu não desconsiderando, tem muitos filhos bons, tem muitas pessoas boas que olham, acompanham e tudo mais, mas é uma realidade, gente. A gente fica impressionado de ver a quantidade de ação obrigando ter que obrigar os irmãos, né, para poder auxiliar financeiramente e tudo mais. Hoje ninguém quer assumir, né, assumir essa questão. Inclusive, eu até me refiro a uma questão seguinte, estou falando por mim, né? Se a gente não sabe, dia da manhã, e a gente, quanto mais puder prorrogar a vida da gente, eu quero ficar por aqui, né? Eu quero ver a construção dessa sociedade. Aí eu fico pensando, chegar assim no idoso, assim, lá para uma idade, quer dizer, não sabe o que está reservado para cada um de nós. Ninguém não sabe. Uma certeza que todo mundo tem é que a morte vai acontecer. Mas ninguém quer discutir. Você discute tudo quanto é problema. Falou da morte, ninguém quer saber discutir a morte. E a morte nada mais é esse processo, gente. A gente vai começar... Tudo que a gente está fazendo hoje, na construção, né, na questão das leis que estão aí, tudo está buscando o melhoramento da sociedade. Certamente. Né? Apesar de cada um ali buscar uma vírgula para poder tirar uma pequena vantagem em cima daquela situação, entendeu? Mas hoje é uma questão que acontece que realmente a gente tem que começar a preocupar. Então, eu até falei assim, qual o tipo de morte que eu gostaria de ter? Eu estou até saindo um pouquinho do tempo, mas eu estou falando de vida. Qual o tipo de morte que eu gostaria? Você queria uma morte repentina ou gostaria de uma morte de repente, de morrer de uma hora, pronto, acabou, ou uma morte mais prolongada, né? Eu falaram que se eu puder levar a vida até no finalzinho, é bom. Inclusive, se quem quiser cuidar de mim, vai virar até anjo. Porque a pessoa fala assim, eu não quero morrer tarde, senão para não dar problema para ninguém, né? Você sabe o que é? É orgulho. É orgulho. Não quer dar problema? Não tem problema. Mas se você puder, enquanto tiver um sopro de vida, gente, vamos aproveitar que essa reencarnação, ela é bendita, é na construção dela que a gente vai melhorar a nossa sociedade cada vez mais, sabe? Então não tem como fugir disso aí, não. Isso faz parte da realidade. E o código está aí exatamente para isso, sabe, Vicente? É para poder trazer cada vez mais essa... Garantia, né, Gilmar? As gerações. As gerações, viu? É isso aí. Mas, tem tanta coisa, a gente queria ter um pouco entusiasmado para falar, mas é muito interessante o tema. Tema de família, eu vou te contar. E outra coisa, muitos conflitos que acontecem, muita desentendimento, né? Tudo por questão assim de não refletir. Isso. E a gente tem que levar para o nível questões materiais, né? Questões materiais, muito, muito complicado. Tem muita coisa boa por aí, viu? Tem muita família abençoada. Nunca se amou tanto como se ama atualmente as famílias. É muito, muito bacana. Mas tem os seus conflitos, né? E esses conflitos, nós vamos falar, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho dele. Um abraço aí. Gilmar, como entender que a família é a célula máter da sociedade? Como é que é isso? Isso é interessante. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Uma célula cancerosa, se não cuidar dela, o que acontece? Vai desenvolvendo, é isso aí. Vai desenvolvendo e vai consumindo um ser. Como é que é a sociedade também? É desse jeito. O lar, entendeu? Se não cuidar, se não tiver esse equilíbrio, e não tiver esse elemento saudável, a gente não tem como. É da nossa família que vai sair os representantes. É da nossa família que vai constituir a nossa. Então é a família mata, ela é a primeira. É onde nós nasce, vive, negócio, e ali tem que ter um equilíbrio saudável. Se não tiver, é complicado. É muito complicado, sabe? Ali que nasce os valores de vida em sociedade. Né? Não, está tudo ali. Ali é o cadinho, ali é realmente essa célula máster. É ali que começa tudo, entendeu? Então, não adianta. Enquanto o nosso núcleo familiar estiver doente, a sociedade nossa também está doente. Então, quando a gente vê, nesse momento agora, você vê os conflitos. Nesse momento agora está acontecendo 25 guerras, entendeu? Por todo lado. Por todo lado.
as guerras de família, de tudo quanto é nível. Onde que vai repercutir tudo isso aí? É em guerra, em desentendimento, é gente que não é ético com a vida, e assim vai. Fica aí essa situação. Agora, uma coisa, eu não estou desejando mal para ninguém. Tudo na vida tem um preço, né? Com certeza. A gente acha que vai ficar impune, você pode ficar até impune, mas a sua consciência vai te acusar, né? E a consciência, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Exatamente. Daí eu vou dizer uma coisa, viu? É uma situação seríssima, porque tem que prestar conta. Não tem como. Tempo de E agora a pessoa plantar, fala assim, então vai ter um juiz. Não, esse juiz. juízo de cada um, é a É o própria juiz da consciência. consciência. A pessoa passa para a realidade espiritual, porque a família a família é de lá. Prossegue. Não muda nada, entendeu? Você está aqui com essa família, mas você tem uma família universal. Sim. Mas então a coisa prossegue, a gente não tem como. Por isso eu comecei o meu estudo, a nossa entrevista aqui, falando, eu não consigo diferenciar, falar só da família física, não. Nós temos que trabalhar a realidade espiritual, que ela faz parte do dia a dia da gente, a vida continua, entendeu? Agora, quando a gente tem essa expectativa, igual nós estamos discutindo aqui, sobre a família, entendeu? E ver esse novo ângulo, e quando você tem a compreensão disso, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como você. Não tem, não. A realidade sua muda. Quando você realmente compreende que a vida continua após a morte, que há uma sequência dessa nossa família. Que tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos depois estar aqui. Se não trabalhamos bem essa questão, né? Essa questão da família em si, nós vamos sofrer. Igual eu estava falando anteriormente, né? Da questão que quando os filhos nascem, você vai cuidar dele. Os filhos hoje, você vai cuidar dele como um rei, como rainha. Hoje, o que está acontecendo? Os pais hoje estão preocupados com as questões materiais. Os filhos hoje ele é bem sucedido materialmente, Sim. mas não é bem sucedido espiritualmente, entendeu? Ele não é um ser resolvido, ele é um ser criado materialmente, né? Essa questão do capitalismo, que é um tema que devemos trabalhar ele, né? Porque realmente é uma situação que carece a observação de todo mundo, porque tudo essa situação que nós vemos na sociedade, que a gente faz a leitura como uma questão negativa, onde está tudo isso? Retrata do lar. Tudo retratando o lar. Então, não adianta. A gente quer que o poder venha de cima para baixo, não é. Ele saia do lar. Inclusive, um terço, né? Um terço da educação, três quartos da influência dos filhos é da família. Então, temos que se preocupar mesmo, temos que trabalhar esse aspecto, sabe? Para poder prosseguir nisso aí, viu? Gilmar, como que a doutrina espírita, ela conceitua a família? Então, nós até começamos a falar, ela conceitua a família pelo laço, não pelo laço consanguíneo, né? Mas pela simpatia, pelo afeto. Por isso o conceito de família hoje mudou muito. Mudou muito. Hoje existe família de todo. Você não pode hoje falar daquela família mais tradicional, né? Hoje ampliou bastante, né? Hoje existe adoção de criança por casal de homem, por mulheres, e assim por diante. Então, e tudo isso o código tentando acompanhar toda essa situação, porque é a questão da afetividade. A doutrina espírita conceitua tudo isso como uma questão da afetividade, sabe? Porque uma coisa é certa, né? Os espíritos que hoje se unem, eles se unem antes, durante e após a sua reencarnação. Então, é por isso que nós estamos trabalhando nesse aspecto. Então, em todos esses aspectos é que realmente acontecem os fatos, entendeu? Em si. Então, é isso aí. Não tem... o conceito da doutrina espírita é exatamente isso. É os verdadeiros laços de família que são os afetivos, viu? É nesse aspecto aí. Gilmar, falando ainda, quais seriam as funções da família? Quer dizer, a função da família em si? Então, a função da família em si é educar. Educar. Isso aqui é educação. Eu não vejo outro remédio através. Não tem outro. Não tem outro. Inclusive, Kardec traz essa questão.
é trabalhar o caráter das pessoas, é ensinar os homens a ser éticos, né? Certamente. Porque se nós não trabalharmos esse aspecto, fica difícil. Então, a função mesmo, entendeu? Que eu vejo é realmente trabalhar esse aspecto, Educação. entendeu? Da educação. Eu não vejo outro remédio, não. É não através tem. da educação. É a E única forma. outra coisa, é trabalhar esse aspecto do conhecimento, do autoconhecimento. As pessoas têm que... Isso que nós estamos trabalhando aqui, que não é novo para muita gente, mas para muita gente que não tem essa linha, é uma questão que leva às reflexões profundas, descortina novos horizontes, entendeu? Da forma como nós tratamos, porque a expectativa daquela família bem educada, Sim. e tudo, o aspecto é outro, a realidade é outra, tá? Muda tudo, né? É claro, evidente que vamos enfrentar N situações, porque aqueles espíritos que estão ali, naquele cadinho do lar, são espíritos que já viveram em outras vidas, Sim, né? sim. Já. Compromissados entre si. Então ali, como tem vários espíritos que vêm para auxiliar na família, mas como tem também espíritos que já foram inimigos. Por isso que lá no Evangelho fala, reconciliai com seu inimigo enquanto ele está a tempo. Não é, esse inimigo não é não. Reencarnação, família, é oportunidade misericordiosa para a gente desenvolver o compadecimento, a fraternidade, o amor, a colaboração, tudo isso a família vai nos ensinando. E essa educação, esse equilíbrio, o que vai trazer? Vai repercutir na sociedade. Você vai ver homens, né? Você vai ver homens, né? Homens de bem. Construídos, um homem de bem. E o homem de bem é esse, né? Que realmente vê a vida com outro ângulo, a pessoa boa, né? A pessoa, o homem de bom, o homem bem. É o nosso objetivo aqui, né? É nosso. Estar sempre servindo ao nosso próximo, né? Gilmar, qual que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Recrudescência do egoísmo. Interessante. É complicado, né? Pessoas hoje, nesse aspecto, é complicado. É a volta ao velho individualismo. Velho individualismo. O ouvinte, eu vou te falar uma coisa. O ser humano tem interesse, vontade, desejo e interesse. Eu falei os quatro, eu acho que são quatro. Interesse, vontade, desejo. Está faltando um aqui que eu não estou me recordando agora. O cérebro aqui não buscou, não. O que eu queria falar com você é o seguinte: esse egoísmo, a sociedade vive essas vontades direcionadas para interesses pessoais. Os desejos focados em forma diferenciada, entendeu? Sim. E assim vai trazendo uma série de uma disputa, né, Gilmar? Uma disputa, né, nesse aspecto, entendeu? Então, aí que é a questão. Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui, que eu vou te passar agora, que eu acho que é interessante para a gente verificar esses 4 itens, né? Para a gente poder verificar direitinho. Mas, aqui, ó. Então, é necessidade, que eu não esqueci. Sim. Então, é necessidade, vontade, desejo e interesse. Esses 4 itens são os 4 itens que nós temos que trabalhar eles, sabe? Porque é aí que essa disputa, esse egoísmo danado, entendeu? A gente afasta, e é por isso que a gente vê essa repercussão na nossa sociedade, sabe? Dessa forma, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante esse aspecto para a gente poder realmente avançar rumo ao progresso que a gente está almejando. O progresso que nós estamos almejando, que é a gente acha que a gente faz parte de um contexto, é uma engrenagem. Sim. Todos nós temos que estar engrenados nessa engrenagem para que essa sociedade nossa entre nesse período de regeneração, alcançando os seus objetivos, né? Alcançando a sua melhoria do mundo. Isso depende de cada um de nós. Cada um, mas a minha contribuição... Não, a contribuição de cada um
espetacular. Olha para você ver o trabalho seu na área da divulgação, né? O quanto que isso está aqui, é uma gota, não, eu não falo nem uma gota, não, né? O seu trabalho é uma gota grande, né? Porque todo esse trabalho que você faz, tudo isso que você faz visando um mundo melhor, entendeu? Porque, e outra coisa, quem vai colher isso aí é eu e você também. No futuro, No futuro, certamente. aqui, aí você fala, não, mas não sei a idade sua não, vamos supor que a sua programação, o seu capital de vida seja até os 90 anos, então ainda falta bastante tempo, né? Mas aí nós vamos voltar depois para curtir isso aí, né? Isso eu tenho certeza. Eu, por exemplo, já estive lá na Covid, eu tive uma Covid, internei, tive uma moratória, voltei, né? E voltei, não estou falando que voltei, mas aí eu estou aqui, a gente tem que aproveitar, gente. Eu vou te falar, a hora, o convite vai acontecer para a gente descer. E o problema é que você vai ver tudo isso lá de lá, você vai para lá. Aí quando você passa para a realidade espiritual, dependendo da sua condição de ampliar a sua visão para compreender o que você já fez, deixou de fazer, vai acontecer, né? Aí você fica lá uns 30 anos, 40, uns 100 anos, aí depois tem a oportunidade de voltar de novo, né? Para poder fazer com que as coisas aconteçam. Eu não sei se vai dar, mas deixa para lá, mas eu lembrei aqui de um outro caso que está no livro Mensageiro. Esse livro é ótimo, eu fico recomendando para todo mundo. Esse é o Mensageiro. E lá tem, no capítulo 7, ele vai trazer a queda de Otávio. Nós queremos agradecer ao Gilmar Barbosa por estar conosco aqui nos estúdios da TV Candidez, trazendo a temática da família. E a gente promete voltar no próximo sábado, dando continuidade com o Gilmar sobre essa temática, sobre a família. É um assunto muito vasto, o nosso tempo é muito pequeno, mas no sábado que vem a gente volta trazendo a continuidade desse tema. Então, a todos vocês, amigos da TV Candidez, que todos tenham um bom sábado, um bom final de semana, repete muita paz e de muita alegria. Um bom dia para todos. Obrigado.